Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Nessa aula vamos dar continuidade ao tema da nossa última aula, ou seja, vamos usar a intertextualidade temática para contarmos a história da nossa literatura, a literatura brasileira. Mas isso falando sobre um tema muito importante para os dias de hoje, que é o tempo. Isso porque, aqui no nosso canal, o comentário que nós mais recebemos sobre quem fez a prova do Enem foi que não conseguiram administrar o tempo. Quando viram, faltava muito pouco tempo para a prova terminar. E nós vamos usar a temática sobre o tempo para falarmos sobre uma outra fase da literatura brasileira, que foi o pré-modernismo. Mas vamos contar essa história de uma forma bem resumida. Primeiramente, as ideias sobre o tempo. É incrível como o tempo está passando, não é verdade? Nós vemos as mudanças que ocorrem no mundo virem numa velocidade assustadora. Telefones celulares, internet, redes sociais, como o próprio YouTube. Tudo isso está deixando o mundo com uma cara diferente. Os homens se comunicam entre si de uma maneira jamais imaginada antes. Aqueles que não acompanharem essas mudanças se tornarão obsoletos. Você está preparado? Quanto a mim, eu nem sei dizer, sinceramente. Eu estou sendo sincero. Mas o importante é nós agirmos para não nos tornarmos obsoletos. E a busca com a sintonia com o tempo presente foi o que se buscou em 1922, com a chamada Semana da Arte Moderna, de que nós vamos falar na nossa próxima videoaula, ainda conjugando com as ideias sobre o tempo. Vamos adiantar que a Semana da Arte Moderna ocorreu em fevereiro daquele ano de 1922, no Salão do Teatro Municipal de São Paulo, com exposição de vários artistas plásticos. Quando se fez uma confluência das várias mudanças que estavam ocorrendo no contexto das artes brasileiras. E é de tais tendências que nós vamos falar nessa nossa videoaula. O pré-modernismo, que não foi nem uma escola, nem um período literário. Foi apenas uma época, que contou com uma série de autores que estavam inseridos naquele contexto histórico. Quando já havia sido proclamada a República, em 1889, mas nós ainda não tínhamos, de fato, uma democracia. Quem estiver estudando para vestibular pode ver mais detalhes nas aulas de história, como essas que nós estamos indicando aqui nesse link. Link esse que nós lembramos, não está acessível em plataformas móveis como telefones celulares. Nesse contexto, uma série de autores estavam buscando denunciar a realidade. Ao invés de fazer a idealização do país que ocorria em épocas como o romantismo, ou da realidade restrita a um pequeno segmento social, como fazia Machado de Assis. Agora, diferentemente do regionalismo romântico, o homem passa a ser retratado por inteiro. Uma descrição e uma narração que é feita não mais com a finalidade de se exaltar a nação. Cada vez mais a arte se focava nos problemas sociais, com denúncias, protestos e críticas. Alguns autores que se enquadram nesse período. Graça Aranha, que inovou no sentido de falar sobre a imigração no Brasil, fazendo uma análise do comportamento do homem e falando da natureza não da forma idealizada pelos escritores e poetas românticos, e sim com o contraste entre o belo e o feio. Euclides da Cunha, natural do Rio de Janeiro, mas que reviu os conceitos da geografia brasileira como um todo, de modo que sua principal obra, Os Sertões, publicada pela primeira vez em 1902, narra a Guerra de Canudos, no sertão nordestino, com análises sociológicas. Lima Barreto, que possui uma linguagem coloquial e simples, mostrando personagens populares de classes baixas do subúrbio carioca. Denunciava preconceitos como que sofreu por ser mulato e homossexual,
sendo um inovador devido aos seus toques de humor e ironia. Simões Lopes Neto, autor gaúcho que falou sobre os costumes dos pampas, suas tradições, lendas folclóricas, língua, entre outras coisas, com personagens inseridos no contexto rural, que passam por conflitos existenciais comuns a todo homem, de qualquer nacionalidade, de qualquer região, não apenas por ser gaúcho. Monteiro Lobato, considerado um grande contador de histórias, que costuma ser conhecido por sua obra infantil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que tem como grande característica a linguagem culta. Lobato retratou a realidade do caboclo brasileiro no personagem Jeca Tatu, um homem da roça que padecia de ancilostomose. Outra obra adulta de Lobato, Cidades Mortas, publicada pela primeira vez em 1919, descrevia a vida precária em cidades que outrora eram abastecidas pelo café, que migrou para outras regiões. Nessa obra, podemos destacar um trecho em que ele manifesta o que pensa sobre os autores românticos, como Bernardo Guimarães. Bernardo descreve a natureza como um cego que ouvisse contar e reproduzisse as paisagens com os qualificativos surrados do mau contador. Bernardo falsifica o nosso mato. Onde a gente vê carrapatos, pernilongos e espinhos, Bernardo aponta doçuras, insetos maviosos, flores olentes. Escolhemos esse trecho pela ideia que dava sobre o contraste entre o pré-modernismo e as escolas literárias já do passado, como o romantismo. Na poesia, o pré-modernismo teve Augusto dos Anjos, que inovou pelo uso da linguagem culta na poesia, conjugado com o cientificismo, falando sobre a morte física, bem como a angústia de vida. Em sua poesia, sentimos a presença do materialismo. Essa série de autores levou com o tempo a se constatar o atraso que a arte brasileira tinha em relação à cultura europeia, onde ocorriam vanguardas artísticas como cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc. Para manifestar que a arte brasileira estava se tornando obsoleta, ocorreu em 1922 a chamada Semana da Arte Moderna. Falaremos mais sobre a Semana da Arte Moderna na próxima videoaula. Nessa aula, continuando a temática das ideias sobre o tempo, nós começamos a falar sobre a literatura do século XX, no caso, o pré-modernismo. Na próxima aula, ainda falando sobre as ideias sobre o tempo, nós vamos falar sobre a fase inicial do modernismo, que foi desencadeada pela Semana da Arte Moderna. Para todos vocês que fizeram prova de vestibular ou concurso, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como se saíram. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através da nossa fanpage no Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Sim, porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. Para isso, nós contamos com a tua ajuda. E eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e a todos vocês, principalmente, que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal que façam isso. Basta clicar nesse link, que não está acessível em plataformas móveis, como telefones celulares.
Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.